Pacifismo, violência, coerção e agressão. 4 coisas que a galera às vezes confunde, especialmente quando tá tentando entender ou às vezes criticar libertarianismo, criticar anarcocapitalismo. Vamos conversar sobre esses conceitos. Porque muita gente erra isso, muita gente entende isso errado. E assim, vamos ser claro pra caramba. Anarcocapitalistas não são pacifistas. A gente não é contra o uso de qualquer violência. Libertários não são contra a violência. Eles são contra alguns tipos de violência, mas não contra a violência de maneira geral. E a gente não é nem sequer contra a coerção. Existem coerções corretas, justas, morais. O que libertários, o que anarcocapitalistas são contra em todas as ocasiões é a agressão. Ah, Rafael, semântica. Não. A agressão é a iniciação de uma violência, é a iniciação de alguma coisa. Se você está andando na rua e alguém põe uma arma na sua cara e fala, me dá tua carteira, eu atiro, ele está iniciando a agressão contra você. Isso é uma iniciação de agressão, isso é uma ameaça. Isso é uma agressão. Alguém pode falar, não, mas enquanto ele não atirou, não é agressão. Claro que é. Você está sendo agredido. Aí você, claro porque você está num capistão, é treinado, sai, puxa sua arma e atira no sujeito. Você foi violento e você coagiu ele. Você exerceu força naquele sujeito para forçar que ele faça algo, nomeadamente parar de tentar te assaltar. Não há nada de errado nesta violência nem nessa coerção. O erro foi a agressão do indivíduo. Entende a diferença aí? Tem algumas pessoas que falam, não, libertários acham que se você está sendo assaltado, você não pode. Se o cara está batendo em você, você não pode bater nele porque daí você está violando a propriedade dele. É claro que não. Claro que não. Você pode usar violência, força, para se defender, para defender a sua propriedade e ser autorizado por terceiros, pode defender terceiros, inclusive. Nada de errado aí. Se tem alguém batendo uma velhinha, você vai lá dar uma voadora no cara, belo e moral. É bem difícil você conseguir imaginar uma situação onde a velhinha estaria agredindo o sujeito e... Eu tô dando um exemplo, ele é limitado. O problema é que sempre vem alguém com algum exemplo assim bizarro querendo uma resposta de 3 palavras. Você fala assim, não, seguinte, digamos que eu alimentei 3 castores. Aí esses castores roeram uma árvore, essa árvore caiu em cima de uma casa. Aí voou uma telha e acertou a cabeça de um cara e ele morreu. Foi agressão? Puta merda, é foda quando... É chato quando... Porque daí o cara quer, não, eu quero que você me dê uma resposta disso agora e que me satisfaça. E se não me der, eu acabei de refutar o anarcocapitalismo. É chato isso, gente, por favor, pá. Bizarro. Agora, sim, vão existir casos bizarros. E você precisa determinar o que foi agressão e o que foi defesa. Se há uma parte invadida, que teve a sua propriedade, a sua autopropriedade, sua propriedade, sua vida e liberdade, e propriedade invadidas, porque crime só é quando existe vida, liberdade e propriedade invadida. Só. Tem que ter uma vítima. Então vamos ter que delimitar se alguém foi invadido, se havia um motivo justo para isso ou não, e se não houve, e houve uma retribuição de violência, se foi proporcional ou não. Então se foi justo ou não, se estava correto ou não. Você vai precisar disso. E isso é um sistema de justiça. E é engraçado pensar isso, mas pensa que um sistema de justiça é uma tecnologia. É um jeito. É que nem arar a terra ou construir um prédio. É uma tecnologia. É um método, é uma tecnologia para analisar isso, analisar a situação, extrair informações, analisá-las de uma certa forma e chegar a uma conclusão. E nessa conclusão agir com alguma coisa de maneira racional, correta e justa. Isso é a tecnologia de justiça. E isso vai precisar ser desenvolvido. A nossa atual é muito ruim. Muito ruim. E nem o anarcocapitalista finge que a gente vai inventar um sistema de justiça perfeito. Vão haver falhas, é claro. O nosso sistema de justiça atual falha dioturnamente. E falha sistematicamente em basicamente quase tudo que ele tenta fazer. Fantástico. Então a gente vai precisar refinar isso. A gente vai precisar então definir, ok, houve agressão ou não? Houve violência ou não? O sujeito que se defendeu, ele coagiu alguém. Sob que motivo? A agressão é o imoral, a agressão é o errado. Por isso que se chama princípio de não agressão, e não princípio de não violência, ou princípio de não coerção. O princípio de não agressão. É a iniciação de violência contra alguém, a invasão da propriedade
Você pode pensar, essa é a frase que eu gosto, assim, 5 minutos pra dentro do vídeo eu vou falar a frase boa, né? Eita, Rafael. Mas você tá impedindo o exercício da humanidade do cara. Porque você é humano, você tem vida, liberdade, propriedade, busca de felicidade. Se você impede isso de outra pessoa, se você inicia um impedimento disso, ou invasão desses direitos dela, você é um agressor. Isso, libertários são contra. E por isso libertários são contra o governo. Não é que libertários são contra o Estado, eles são contra a agressão e o governo é agressor, necessariamente. O governo, é mais certo você dizer que o Estado é agressor, não o governo. O governo pode não ser, porque, assim, sei lá, você pode dizer que a net governa a minha internet, tá? Você pode falar isso. Né? É bizarro, é um jogo de semântica bizarro. Mas o Estado é um agressor. Libertários defendem a filosofia de que você tem vida, liberdade e propriedade. Ela deve ser protegida. E qualquer um que agrida isso, seja lá quem for, seja lá se o cara tem um uniforme bonitinho de policial ou não, seja lá se o cara se diz ser um fiscal da Receita ou um juiz do Supremo, ou seja lá o que for, se alguém agride outra pessoa, esse agressor está errado. E essa pessoa que está sendo agredida tem o direito de se defender. Essa é a coisa que precisa ser clarificada. Não, anarcocapitalistas não são pacifistas. Não, isso não existe. Violência existe. Coerção existe. E existem aplicações justas. A gente precisa determinar isso e daí você precisa também de um estudo de direito natural. No estudo de direito natural, no estudo de propriedade, de títulos de propriedade. E conforme, naturalmente, a sociedade vai se complicando e você tem novos tipos de propriedades, ou coisas que parecem propriedades, mas não são, tipo ideias, ou tipo tecnologias. Não é uma propriedade, não se aplica o conceito. Mas você precisa ter um estudo de propriedade, claro, para dizer se isso se aplica ou não. Conforme a sociedade vai ficando mais complexa, você tem espaços digitais, Facebook, bitcoins, espaços digitais de país dentro da Ethereum. Você vai precisar refinar o seu direito, sua tecnologia de justiça ali dentro, para então decidir, quem foi o primeiro proprietário dessa propriedade? Quem foi o invasor? O que aconteceu? Isso que é a dificuldade, e aí é um método. Agora, em princípio, filosoficamente, agressão é imoral. Violência pode ser usada para fazer uma agressão, mas pode ser usada para se defender de uma agressão também. E a coerção pode ser usada para se defender de uma agressão também. E se for usada como defesa, não há problema nenhum. Aí. Então eu espero ter coberto mais ou menos a maioria das dúvidas. É um erro relativamente comum e eu entendo, ninguém é obrigado a saber. Dúvidas nos comentários, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.